Olá, pessoal. Neste vídeo, nós iremos fazer a definição de derivada e fazer algumas interpretações do significado da derivada. Tá bom? Então, vamos começar o assunto que nós iremos tratar. Derivada. Esse assunto aí, ele corresponde à unidade 2 do nosso plano de ensino de cálculo 1. Ok? E, inicialmente, vamos falar sobre uma definição. Então, sejam f, vou considerar f uma função real, ou seja, uma função cujo domínio está contido nos seja f uma função então uma função e eu vou representar essa função por um gráfico, tá? Função representada pelo gráfico abaixo. Pelo gráfico abaixo. E seja, eu vou colocar o seja, que eu já coloquei sejam ali em cima, e x0, vou considerar aqui um ponto x0 que pertence ao domínio da função. Muito bem, vou fazer a representação, então, gráfica da função. Então, eu tenho aqui uma função, vou considerar que aqui tem o gráfico da função. Bem? Bom, se eu tomar esse ponto, dado o ponto x0 no domínio, olha, como eu tenho um ponto que pertence ao domínio, então, esse ponto, deixa eu considerar esse ponto aqui, vou considerar o ponto x0 aqui, ó, x0 no eixo x, obviamente, que é a origem do sistema. Então, como ele está no domínio, ele pertence ao domínio, então ele possui a imagem. Tá? Eu vou chamar de f de x0. Bom, aqui eu tenho a função f representada pelo gráfico. Então, tomado um ponto no domínio, obviamente eu tenho o valor da função nesse ponto. Por exemplo, pessoal, essa função ela poderia ser um aparelho que mede, sei lá, a pressão de um gás. E aí é o seguinte, você pegou um ponto, aí dá a pressão naquele ponto. Então, o aparelho que me dá a densidade do material. Então, você tomou um ponto, aqui você tem o valor da densidade. Então, essa função poderia ser, por exemplo, um termômetro. Aí você marcou lá um determinado ponto e aí você tem o valor da temperatura. Tá bom? Bom, assim, essa função ela funciona como se fosse um equipamento de medição. Tá? Que tomado um certo ponto, por exemplo, isso aqui poderia ser um instante de tempo. Essa função poderia ser um velocímetro, por exemplo. Então, quando você pega um instante de tempo, você tem a velocidade naquele ponto, ok? Ou a aceleração. Bom, eu quero que você entenda dessa maneira. A questão aqui é a seguinte, se eu provocar uma variação desse ponto para um outro, ou seja, se eu passar do ponto x0, se eu vier para um outro ponto aqui na frente, um ponto x, ou seja, se eu provoco uma variação, se eu saio do ponto x0 e vou para frente, ou desloco um pouquinho aqui, passo para um ponto x, a função também ela sofre uma variação. E vou chamar de f de x, olha, o valor da função nesse novo ponto. Então, observa, quando está falando em derivada, pessoal, está falando de derivada, necessariamente a gente está falando de variação de funções. Então, veja, se eu provoco uma variação aqui, olha, se eu me desloquei um pouquinho aqui no x, ó, isto aqui é uma variação que você provocou no eixo x, ó, esse tamanho aqui. Tá? Então, se você provocou uma variação aqui, no eixo x, a função também sofre uma variação aqui no eixo y. Essa variação. Como é que a gente calcula a variação, pessoal? É o valor final menos o valor inicial. Tá bom? Então, o valor na posição final menos o valor na posição inicial. Ou seja, a variação, eu vou colocar, tá certo? Esse tamanho aqui. É o valor na posição final menos o valor na posição inicial. Isso aqui é a variação da função.
Muito bem? E aqui é a variação que a função sofreu aqui, ó. É a posição final, que é x menos x0. Tá? Muito bem, então, ó, tem a variação. Se eu provoco uma variação no eixo x, ó, tá? A função também sofreu uma variação no eixo y. Olhando aqui, ó, tem aqui, então, f de x menos f de x menos f de x0, que é essa variação. E aqui embaixo, essa variação aqui, tá? Se você olhar isso aqui como se fosse um triângulo, olha, suponha que você tem uma reta passando nesses dois pontos, ó. Você tem aqui um ponto A e aqui um ponto B, ó. Ou seja, você deslocou do ponto A para o ponto B sobre o gráfico. Ó. Então, ao deslocar do ponto A para o ponto B, olha, a função sofreu uma variação. Não esqueça disso, pessoal. Toda vez que eu estou falando de derivada, eu estou me referindo, então, a uma variação sofrida pela função quando eu desloco de um ponto a outro. Muito bem? Olha aí, pessoal. Muito bem. Então, se eu quero calcular qual é a taxa de variação desta função f com relação a essa grandeza x, eu já comentei com vocês, aqui poderia ser esta função aqui, esses valores poderiam ser valores da temperatura, por exemplo, em cada instante de tempo. Olha, tá? Para cada instante de tempo eu tenho a temperatura de uma substância, tá bem? Ou então, para cada instante eu tenho a concentração de alguma mistura que você está fazendo, de algum produto. Enfim, se eu quero calcular a taxa de variação média da função nesse intervalo aqui, x, olha, então, vou escrever aqui, olha, a taxa média de variação da função. Então, a taxa média de variação da função f a partir do ponto x0. A partir do ponto x0. Olha. Ou seja, eu estou no ponto x0, eu desloco aqui, ó, faço uma variação pequena aqui, ó. Então, se eu provoquei uma variação nesta grandeza, os valores da função também sofrerão. Então, taxa média, pessoal, é a razão entre essas duas variações. Ó. Você pega a variação sofrida pela função sobre a variação que você provocou a partir desse ponto x0. Então, a variação da função é a razão entre a variação da função e a variação que você provocou a partir do ponto x0. Ok? Bom, o valor final menos o valor inicial, tá? E aqui é posição final menos posição inicial, da grandeza do eixo x. Ok? Então, essa taxa média, ela é média porque você está levando em consideração somente os valores iniciais e valor final. Tá? E aí você tem, então, uma taxa chamada de taxa. Claro, a razão entre as duas grandezas me dá uma taxa de uma grandeza com relação à outra. Mas como eu estou considerando apenas posições iniciais e final, então eu não sei o que está acontecendo nesse intervalo aqui, eu vou chamar isso de taxa média. Muito bem, a questão é, o que aconteceria se esse x fosse igual a x0? Tá bom? Se o x fosse igual a x0, pessoal, então, olha, primeiro, o x não pode ser igual a x0. Tá? X tem que ser diferente de x0. Por que tem que ser diferente? Né? Tem que ser diferente porque se você tomar x igual a x0, aqui vai dar zero no denominador. Bom, olha, fica x0 menos x0 é zero. Isso nós já tratamos no estudo do limite. E aqui fica f de x0 menos f de x0 também dá zero. Olha. Pode dar uma indeterminação. Então, olha, eu não posso fazer x igual a x0, mas eu posso fazer o x se aproximar do x0. Ou seja, o x ficar muito pertinho do x0. Ou seja, eu posso fazer o x tender para x0. Eu posso fazer isso aqui, ó. O x se aproximar, aqui, colocar uma seta aqui, ó. O x se aproximar. É óbvio que quando o x se aproxima do x0, o f de x vai se aproximar do f de x0. Já tratamos desse assunto lá em limite. Então, quando eu faço x tende para x0, f de x tende para f de x0. Veja aqui no gráfico. Tá? Apesar que está bem pequeno, mas você consegue fazer lá o teu desenho um pouco maior. Bom, fazendo isso, então, eu posso calcular a taxa de variação da função exatamente no ponto. Se eu fizer o x tender para x0, olha, então eu vou calcular a variação da função exatamente no ponto x0. Então, vou falar o seguinte, a taxa
de variação, olha, observa que aqui era a taxa média. Agora não, estou falando a taxa de variação. A taxa de variação da função f de f no ponto x0, no ponto x0, observa, aqui era a partir, tá? A partir do ponto x0. E aqui não, é no ponto x0, em cima do ponto x0. Tá? É dada por... Bom, x não pode ser igual a x0, mas eu posso calcular o limite. É dada pelo limite. Limite de f de x menos f de x0 sobre x menos x0, quando x tende para x0. Olha, isso aqui é exatamente no ponto. Olha. Porque quando x se aproxima do x0, olha, você vai eliminar os possíveis erros. Então, você vai ficar, aqui vai ficar x tende para x0, f de x vai se aproximar do f de x0. E o que a gente quer saber é como é o comportamento da função nesse momento, quando x se aproxima do x0. Tá bom? Muito bem. Então, taxa média de variação, taxa de variação. É claro que esse limite ele poderá existir ou não. Claro que se você colocar x0 aqui, só relembrando, né? Colocando x0, isso aqui dá uma coisa desse tipo aqui, ó. Dá uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Ó. Isso aqui é uma indeterminação. Já falamos sobre isso também. Ó. Isso aqui é uma indeterminação. Ou seja, tomando x0 aqui, x0 menos x0 é 0. F de x0 menos f de x0 também dá 0. É uma indeterminação. Tá? Então, nem sempre esse limite existe. Ele poderá existir ou não. Bem, vamos ver como é que a gente calcula, então, verifica a questão da existência desse limite. Ele poderá não existir. Bom, mas se esse limite que determina a taxa de variação da função sobre a variação x, a variação da grandeza que está no eixo x, se esse limite existir e for finito, esse limite é chamado de derivada da função. Tá? Então, vou escrever aqui. Se tal limite, eu estou me referindo a esse limite aqui em cima, existir e for finito, claro, quando ele existe, a gente sabe que ele é um número real, né? Mas para evitar o problema de você dizer, nosso limite é mais infinito, ele existe ou não? Bom, então para evitar essa discussão, se ele existir e ele for finito, esse limite será chamado de derivada da função f no ponto x0. Se tal limite existir e for finito, vírgula, ele será chamado vou continuar aqui em cima, será chamado de derivada de f no ponto x0. Derivada de f no ponto x0. Bom, como é que você representa isso? Denota-se por Então, como é que você denota derivada da função f no ponto x0? Denota da seguinte maneira. Então, a derivada da função f no ponto x0, ou seja, eu coloquei uma linha aqui para dizer que eu estou fazendo uma derivada. A derivada da função no ponto x0 é igual ao limite, aí, aquele limite que acabamos de falar. Limite de f de x menos f de x0 sobre x menos x0 quando x tende para x0. Aí, então, nossa definição de derivada. Tá? Esse f' aqui é para indicar que eu estou fazendo uma derivada da função. Por que isso? Porque quando a gente seguir com o conteúdo, a gente vai poder fazer, então, mais derivadas. Eventualmente, se uma função tiver permitir, você pode fazer a segunda derivada, a terceira derivada, a quarta derivada, sei lá, até a derivada de ordem infinita, dependendo da permissão que a função te dê para fazer isso. Muito bem, então essa aí é a derivada da função no ponto. Então você poderia dizer, mas pessoa,
Tá bom, derivada, então, ela mede, ela dá para a gente a taxa de variação que está aqui. Taxa de variação de uma função num ponto. Tá? Taxa de variação de uma função num ponto. Ok? Mas o que significa isso do ponto de vista da física, por exemplo, do ponto de vista da própria matemática? Então, para responder a esse questionamento sobre o significado da derivada, nós vamos fazer, então, o número 2 aqui, um segundo item, em que eu vou escrever aqui, interpretações da derivada, do conceito de derivada. Então, primeira interpretação. Bom, essa primeira interpretação, ela é consequência imediata da definição que nós acabamos de fazer. Ora, primeira coisa, a derivada, ela mede, então, a taxa de variação de uma função, tá bom? Em relação a uma grandeza lá. Então, por definição, você segue imediatamente da definição, por definição, vírgula, a derivada mede a taxa de variação de uma função num ponto. Essa é a primeira interpretação. De fato, vamos considerar, então, vamos ver. Seja G igual a G de T, então suponha G igual a G de T, uma função, tá claro que estou definindo com relação a uma variável T, uma determinada grandeza. Que grandeza é essa? Olha, poderia ser qualquer grandeza, uma grandeza física qualquer, pressão, volume, sei lá, o que se usa mais na química, uma concentração, na economia, lucro, juros, sei lá, uma grandeza qualquer, tá? Rendimento, receita, custo, tá? No caso da economia. Muito bem. Então, aqui na física nós poderíamos ter velocidade, aceleração, tá? Trabalho realizado, tá? Enfim. Então, seja G igual a G, tem uma grandeza, tá? Uma grandeza definida sobre uma variável T. Essa variável T, pessoal, poderia ser o tempo, tá? Definida sobre uma variável T. Uma variável T. Tá? Tá aí. Então, eu tenho G, uma grandeza definida sobre uma variável T. Ok? Bom, a taxa de variação de G dessa grandeza, tá? Num ponto T0, quando eu coloco T0, pessoal, estou determinando qual é o ponto. É um ponto específico, tá? Num ponto T0 é dada por então, a taxa de variação de G num ponto T0, tá? Taxa de variação de G nesse ponto é dada por os pontos aqui. Vou chamar então, é o G' de T0, tá? Que é igual ao limite de G de T menos G de T0 sobre T menos T0. Quando T tende para T0.
Ok, pessoal? Observe que o que está aqui dentro, pessoal, é a taxa média, tá? Aí, quando eu calculo o limite na taxa média, eu tenho, então, a taxa da variação da grandeza, tá? Que é o valor final menos o valor inicial, tá? Posição final menos posição inicial. Aqui podia ser instante final. Se o T representasse o tempo, fosse alguma grandeza em função do tempo, então seria instante final menos instante inicial. Bom, é claro que você tem algum contato, já teve algum contato com essa ideia de posição final, posição inicial, instante final, instante inicial, lá na física básica, lá, sei lá, na cinemática, né? Lá na mecânica clássica que você estudou no ensino médio, tá bom? Então já dá para ter uma noção aqui que isso aqui poderia ser, por exemplo, a velocidade. Tá? E é exatamente a segunda interpretação que a gente vai fazer para a derivada. B, segunda interpretação, B. Tá? A derivada também, já que ela é desse jeito, ela pode também representar para a gente ou seja, na física, ela poderia representar para a gente a velocidade de uma partícula com relação ao tempo, num instante de tempo específico. Então, a velocidade, aliás, a derivada também, bom, ela pode ser interpretada? Pode ser interpretada como a velocidade de uma partícula. Tá? Num instante t. Num instante t0. Olha, a velocidade ela pode ser interpretada desse jeito, como a velocidade de uma partícula num instante. Eu vou colocar t0. No instante, depois vai discriminar. No instante qualquer, no instante que você queira. Tá bom? Olha, essa aqui então já é uma interpretação mais física. Tá? Não é só uma interpretação física. Por exemplo, veja o seguinte. Vamos supor que temos uma função, tá? seja S igual a S de t, tá? uma função que determina a posição de uma partícula, aqui eu só estou colocando uma partícula, mas não perde nenhuma generalidade se a gente falasse de um corpo, tá? A posição de um corpo, de um móvel, de um automóvel. Eu estou colocando a posição de uma partícula, mas a gente não quer que perca nenhum tipo de generalidade. Isso aí vale para um corpo qualquer, para movimento de corpos, movimento de automóvel, de um carro, de um ônibus, sei lá. Então, seja S igual a S de t, uma função que determina a posição de uma partícula em relação à posição de uma partícula. Essa posição, eu vou colocar a posição medida aqui em metros, tá? Em metros. Posição em metros. É a unidade que eu vou usar para medir a posição. Posição em metros. Não preciso fazer isso, eu não estou fazendo conta ainda. Né? A posição de uma partícula em relação ao tempo. Ao tempo t. Tá? Aqui eu tenho que falar tempo t, tá? Posição com relação da partícula com relação ao tempo. Então seria mais ou menos isso aqui. Eu teria aqui, tá? Suponha que essa função S, ela determina a posição. Então essa função, pessoal, esse lugar geométrico aqui é aquilo que eu chamo de trajetória da partícula. Suponha que a partícula então tem essa trajetória, tá? E a trajetória, a partícula está se movendo aqui. Então
Cada ponto dessa trajetória, claro que é uma posição. Aqui eu tenho o eixo que me dá o tempo, tá? Os instantes de tempo, o tempo é t, e aqui me dá o valor da posição, tá? S de t. Tá? Em cada instante de tempo, tá? Em cada instante de tempo, aqui se eu chamar um instante inicial t0, eu tenho a posição da partícula. A posição inicial, por exemplo, é S de t0. S de t0. Então, no início do movimento, olha, se eu tenho um instante t0, eu tenho a posição inicial S de t0. Por exemplo, se o instante fosse 1 segundo, aqui teria 10 metros, por exemplo. Bom, se o tempo fosse segundo, e aqui em metros. Muito bem, se eu deslocar desse ponto para um outro ponto, mais à frente, ó, um instante t aqui à frente, ó, tá? Então, se eu sair desse instante inicial e vou para um instante final, eu tenho uma posição final aqui, que é chamada de S de t. Ó. Tu observa que a função, se eu coloquei uma variação aqui no tempo, olha, se eu sair de t0 e fui para t, então a função também sofreu uma variação aqui, ó. Uma variação aqui no eixo y, nesse eixo aqui. Ó. A variação é essa diferença aqui, ó. Tá? Bom, se eu pegar essa variação e fazer a razão com a variação do tempo, eu tenho aquilo que nós chamamos de velocidade média da partícula, tá bom? Então, vou colocar, o que é a velocidade média? Velocidade média o que é a velocidade média? A velocidade média, pessoal, na verdade, é a taxa média de variação, ou seja, é a posição final menos a posição inicial sobre o instante final menos o instante inicial. Isso aqui é nada mais que a taxa média de variação da função. Tá? Aqui eu tenho, claro, uma função da posição com o tempo. Isso que a gente chama de função horária do espaço, quando a gente estuda lá a mecânica clássica, lá na cinemática. Né? Então, aqui a velocidade é a taxa média de variação da posição. Velocidade média. Tá? Posição final menos posição inicial, instante final menos instante inicial. Tenho certeza que você deve lembrar disso lá no seu ensino médio. Muito bem. Mas essa velocidade, velocidade média, ela não tem interesse para a gente, interesse prático para a gente. Para a gente, pessoal, o interessante é você calcular a velocidade exatamente num ponto. Ou seja, o interessante é calcular qual é a velocidade da partícula em cada ponto desse intervalo aqui. Tá? E não a velocidade média. A velocidade média não tem interesse prático. Ok? Então, para calcular a velocidade dessa partícula nesse ponto T0, eu tenho que fazer esse tempo final se aproximar. Eu tenho que fazer isso. Olha. O T tender para T0. A questão, pessoal, é que o T tem que ser diferente de T0. O T tem que ser diferente de T0. Por que T tem que ser diferente de T0? Porque senão vai dar zero no denominador. E você sabe que quando você tem uma função racional, o denominador tem que ser diferente de zero. Não só isso, aqui daria zero sobre zero, que é uma indeterminação. Ó. Se você tomar T igual a T0 embaixo da zero, em cima da zero também. Tá bem? Muito bem. Então, para você, o que interessa para a gente é calcular a velocidade instantânea da partícula. Tá? Velocidade da partícula. Velocidade velocidade da partícula. Velocidade da partícula. Essa velocidade eu vou chamar de V. A velocidade V, tá? A velocidade V da partícula no instante T0. Tá? No instante de tempo T0. Instante de tempo que eu vou chamar de T0, tá? Seria, teoricamente, meu instante inicial, o momento em que eu começo o movimento. Muito bem. Olha, a velocidade da partícula, tá? A velocidade da partícula no instante T0, tá? Na verdade, é a derivada dessa função. Tá? Eu vou chamar, então, o S' de T0. Deixa eu melhorar aqui o espaço. A velocidade da partícula no instante T0, na verdade, é a derivada da função posição no instante T0. Mas o que é a derivada da função? É o limite
de S de t menos S de t0, S de t menos S sobre t menos t0, quando t tende para o t0. Olha aí, pessoal. Então, quando você calcula a derivada dessa função posição com relação ao tempo, o que é a derivada? A derivada é a razão, ou seja, taxa de variação, tá? É a variação da tem uma amostra, então o velocímetro vai marcando exato em cada ponto a velocidade. É esta velocidade, tá? É a velocidade instantânea, a velocidade em cada momento. Essa velocidade que interessa. E não essa velocidade média. Na verdade, a velocidade média aqui é usada apenas para como trampolim para que você chegue à velocidade instantânea, que é a velocidade que nos interessa. Tá? Muito bem, mas aqui, se você calcular, então, se existir a derivada, se existir a velocidade em todos os pontos, olha, se for possível calcular a derivada em todos os pontos dessa função espaço, dessa função posição, então você define uma função chamada função velocidade. Tá? Okay? Se for possível calcular, a derivada da função S, essa função, a função posição, em todos os pontos do intervalo de t0 a t, tá? Em todos os pontos aí, em todos os pontos, eu vou colocar do domínio, tá? Do domínio, todos os pontos do domínio, vou colocar do domínio, vou colocar um pouco maior. Todos os pontos do seu domínio, tá? Então, se você sair, olha, calculei a derivada da posição no ponto t0. Mas olha, suponha que você quisesse calcular a velocidade em todos os pontos, que na verdade é isso que é feito, tá, pessoal? Você lá no velocímetro, você calcula a velocidade de qualquer ponto, é isso que faz o velocímetro do carro. Então, se for possível você calcular a derivada da função em todos os pontos do seu domínio, então definimos a função velocidade. Eu tinha aqui função posição, tá? Função que determina a posição, então eu vou definir uma função v, que é a velocidade. A função velocidade. Função velocidade, eu vou chamar aqui v, que é igual a v de t, ou seja, a velocidade em cada instante. Muito bem. Ora, mas eu quero calcular a aceleração da partícula, tá? Da partícula, a aceleração da partícula no instante t0, tá? Então, a aceleração da partícula no instante t0 é dada por bom, a aceleração, pessoal, o que é aceleração? Aceleração, pessoal, é a taxa de variação da velocidade, tá? Velocidade é a taxa de variação da posição de um corpo, a posição de uma partícula em relação, taxa de variação da posição com relação ao intervalo de tempo. E o que é aceleração? Olha, é a taxa de variação da velocidade, ou seja, aquele que faz a velocidade variar. Tá? Que faz a velocidade variar, taxa de variação da velocidade com relação ao intervalo de tempo. Então, se eu tenho esta função, a aceleração,
A aceleração, que eu vou chamar de A, a aceleração no instante t, t0, é igual à derivada da função velocidade, que é o limite de v de t menos v de t0 sobre t menos t0 quando t tende para t0. Ou seja, a aceleração, pessoal, para a gente, então, é a derivada da velocidade, tá? Ou a taxa de variação da velocidade. Bem? Taxa de variação é quando você pega a velocidade do instante final menos a velocidade do instante final menos o instante inicial, e aí você calcula o limite. Você vai esse instante t se aproximar do instante t0 calculando o limite. E aí, então, você tem a aceleração. Então, calculamos duas coisas. A velocidade é a derivada da posição e a aceleração é a derivada da velocidade. Então, essa aí é mais uma interpretação para a derivada. Você vê o quanto é importante, tá, você entender de derivada. Isso vai te permitir que você tenha um entendimento um pouco mais geral na tua disciplina lá, na química, na estatística, na física, tá, e qualquer disciplina que você esteja fazendo, na biologia, na economia, ok? Porque derivada tem um significado muito amplo, inclusive dentro da própria matemática, na geometria e outras partes da matemática. Muito bem. Só mais uma interpretação para a derivada. Vamos falar aqui na geometria. A geometria, o quanto é importante aqui na geometria. Tá, eu vou falar então de uma terceira interpretação para a derivada, interpretação C. Tá? Então, geometricamente, vírgula, a derivada mede, a derivada de uma função, tá? A derivada de uma função, f. Derivada de uma função f num ponto. Quando eu falo um ponto, estou falando de um ponto x0 e y0, mas eu vou colocar só a abscissa. Num ponto de abscissa x0. Num ponto de abscissa x0 é dada por, aliás, mede, então a derivada da função num ponto, tá? Vírgula, determina a declividade da reta tangente ao gráfico da função, ao gráfico de f no ponto x0 e y0, obviamente, no ponto x0 e y0. Então, isso que acontece do ponto x0 e y0. O x0, f de x0, tanto faz. Bom, é isso aqui. Eu tenho, então, considerar que eu tenho uma função, tá? Eu tenho a função, suponho que seja esta função aqui, uma função representada por este gráfico, função f. Aqui eu tenho a origem, tá, do sistema cartesiano, o eixo x, e aqui eu tenho o eixo y, que me dá as imagens daquela função lá. Tá? Y que é igual a f de x, só lembrando, esse y aqui é igual a f de x. Ou seja, me dá os valores da função. Muito bem, se eu tomar um ponto x0 aqui, então, x0, eu tenho aqui a imagem, tá? É o y0, ou o f de x0, tá? O y0. Muito bem, aí nós temos um ponto que eu vou chamar de um ponto A. Se você provoca uma variação no eixo x, já falei isso aí, umas 3 vezes pelo menos, aí estou repetindo, porque é um conceito que é importante, vale a pena se você compreender. Se você provoca uma variação aqui, ó, se você saiu do ponto A
e foi para um outro ponto aqui no gráfico, saiu do ponto A e foi para o ponto B, aqui, ó. Então, se você provocou essa variação, ó, foi de A para D, ó, então a função sofreu uma variação, e essa variação ela é perceptível aqui no eixo Y. Tá? Ela foi do ponto X, eu vou chamar aqui de f de x0. Tá? F de x0 para f de x. Então, se você provocou uma variação em x, olha, a função ela sofre uma variação aqui no eixo Y. Tranquilo? Tá? Ele aí é uma função contínua. Tá bem? Então, se você provoca uma variação em x, automaticamente você tem uma variação no eixo Y. Tá? Muito bem. Se você traçar uma reta por esses dois pontos, vou chamar a função f. Se eu traçar uma reta passando por esses dois pontos, pessoal, você tem uma reta que corta a função nos dois pontos. Eu vou chamar de uma reta S. Essa reta é chamada de reta secante com relação a essa função. Olha. Eu tenho a função f, tá bom? E tenho uma reta que corta a função em dois pontos, olha, no ponto A e no ponto B. Então, eu vou reescrever aqui, tá? Eu vou chamar de reta secante. Reta secante. Reta secante a essa função. Reta secante, tá? Reta S. Por que secante? Porque ela corta o gráfico da função em dois pontos. Muito bem. Bom, mas o que é a derivada? A derivada... Ah, tá bem. Então, aqui você tem... Se você quer determinar a declividade, nós estamos falando aqui de declividade, tá? Declividade. O que é a declividade da reta? A declividade da reta, pessoal, observa que é a tangente desse ângulo que você forma com o eixo horizontal, com o eixo X. Vou chamar de um ângulo beta aqui, ó. Ângulo beta, tá bom? É um ângulozinho, vou chamar de beta para ele, ó. Tá? Um ângulo beta. Então, a tangente desse ângulo, tá? É chamada declividade. O que é a tangente desse ângulo? Porque a tangente... Você olha, esse aqui é um triângulo, tá? Um triângulo retângulo. Aqui é um ângulo de 90 graus. Aqui. Ângulo de 90 graus e tu tens um triângulo retângulo. Tá bem? Então, esse aqui, com relação a esse ângulo, ele forma com o eixo X, esse aqui é o cateto oposto. Olha. F de x menos f de x0. Essa variação da função é exatamente o cateto oposto desse triângulo com relação a esse ângulo. E aqui, pessoal, nós temos esse tamanho aqui, ó. Então, aqui, a variação em y aqui é x menos x0, tá? Esse tamaninho aqui, tá? X menos x0, tá aqui. Esse aqui é x menos x0. Se você olhar para esse triângulo aí, esse x menos x0 é o cateto adjacente, tá? É aquele cateto que forma, o cateto vizinho, o cateto que forma o ângulo, formador do ângulo. Por isso é chamado de cateto adjacente. Eu estou com um triângulo aqui, triângulo retângulo. Claro, e esse maior lado aqui, que é o oposto ao ângulo reto, é chamado de hipotenusa, tá bem? Muito bom. A declividade dessa reta, deixa eu escrever aqui, então. Declividade da reta secante. A reta secante AF no ponto x0, y0. Olha, a declividade dessa reta secante é a tangente do ângulo. Tá? A tangente do ângulo beta que é igual, cateto oposto é f de x menos f de x0. Cateto adjacente, tá? É a razão entre o cateto oposto sobre o cateto adjacente. X menos x0. Ora, mas isso é exatamente a velocidade média, tá? Aquela taxa de variação média. Tá bom? Ainda não é a derivada, não. Não é a derivada. Para que você tenha a derivada, é necessário que esse ponto x ele se aproxime do x0. Olha. Ele tenda para... É necessário você fazer x tender para x0. Quando o x tender para x0, o f de x vai se aproximar do f de x0. É claro que eu não quero que o x seja exatamente igual a x0, porque se for igual, aqui vai ficar zero no denominador. Então o x tem que ser diferente de x0. Espero que você esteja conseguindo ver no vídeo. Eu estou escrevendo bem embaixo já. Muito bem, eu não quero que o x seja igual a x0.
Porque se for x igual a x0, você vai ter aqui x0 menos x0, que dá 0. F de x0 menos f de x0 dá 0. Então, isso aqui não me interessa. Tá? O que me interessa, então, é que o x tenda para x0, ele se aproxime do x0. Aí eu vou estar calculando a derivada. Muito bem, vamos fazer isso então. Muito bem, vamos lá. Então, a questão é que, se eu fizer o x se aproximar do x0, olha, se você tomar um x mais próximo aqui, olha, tá? Olha aí, se você tomar um x mais próximo, esse ponto B ele vai descer, olha, ele vai começar a descer, ele vem para cá, olha. Você vai ter um ponto B' aqui, olha. Ponto B desce, olha. Se você se aproximar um pouco mais, se você pegar o x aqui, olha, bem pertinho do x0, aí o ponto B desce mais ainda. Se o x tender para x0, esse ponto vai tender para A aqui, ó. Esse ponto vai coincidir. Ou seja, vai haver uma coincidência desse ponto. Ó. Ele vem aqui B, B', B2', B3'. Ou seja, à medida que você faz o x se aproximar do x0, esse ponto B vai se aproximando do ponto A. E aí, pessoal, a reta, que era uma reta secante, ela vai passar a tocar a curva num único ponto. Vai tocar num ponto só. Você vai ter uma reta assim, ó. Tá? Essa reta agora, pessoal, não é mais reta secante, porque ela vai tocar o gráfico da função somente do ponto x0. Essa reta é chamada de reta tangente. Reta tangente ao gráfico da função no ponto x0. Reta tangente. Bom, essa reta tangente também forma um ângulo, que eu vou chamar aqui de um ângulo alfa, com o eixo x, olha. Essa reta forma um ângulo alfa com eixo x. Bom, meu desenho já está ficando bem cheio de coisa, mas como eu estou falando, eu espero que você vá anotando aí para poder decifrar. Inicialmente eu tinha um ângulo beta, que era da reta secante. Agora, pessoal, como o x tende para x, eu estou fazendo o x se aproximar do x0, essa reta vai girar. E aí você vai passar a ter um ponto só. Ela vai tocar só num ponto. Então ela vai passar a ser chamada de reta tangente. Bom, como é que calcula a declividade da reta tangente? Olha que ela forma um ângulo alfa aqui embaixo, com esse x. Então, a declividade da reta tangente ao gráfico de f, tangente a f, no ponto x0, tá? É dada por a declividade, só lembrando, declividade, basta você fazer e passar o limite aqui quando o x tende para x0, tá? É dada pelo limite de f de x menos f de x0 sobre x menos x0 quando o x tende para x0. Na verdade, o que aconteceu? Para calcular a declividade da tangente, bastou eu passar o limite aqui, ó, fazendo o x tender para x0, então eu tenho a declividade da reta tangente. Ora, mas isso daqui, pessoal, é a definição de derivada. Isso aqui é o mesmo que a definição de derivada. Tá? Então, a derivada também, ela pode representar, do ponto de vista geométrico, ela pode representar o coeficiente angular, ou também chamado de declividade da reta tangente à função do ponto. Ok? Muito bem. Vamos fazer uns exemplos aí de aplicação dessas ideias, senão a gente acaba falando muito da definição e não fazendo aplicações práticas, né? Para que você entenda. Então, vamos dar um exemplo. Exemplo 1. Bom, eu trouxe uns 2 exemplos para vocês. É aqui no papel. Ah, tem um exemplo. Exemplo, seja K, vou pegar K igual a K de T. Tá? Então, seja K igual a K de T, a função que mede a função que mede a temperatura
Bom, a temperatura eu vou medir aqui em graus Celsius, tá? Em graus centígrados. A temperatura de uma substância, a temperatura de uma substância, tá? Em relação a temperatura de uma substância em relação ao tempo T. Muito bem. Ao tempo T. Em relação ao tempo T. Se K de T for igual a 5T mais 10, determine a variação da temperatura a variação da temperatura é K, tá bom? É em função do tempo. Desculpa, variação não, é a taxa de variação. A taxa de variação da temperatura determine a taxa. Deixa eu arrumar direito. Determine a taxa de variação da temperatura. Taxa de variação da temperatura no instante T0 igual a, eu vou colocar 10 segundos. Tá? 10 segundos. Tá bom? Qual é a taxa de variação da temperatura nesse instante de tempo aí de 10 segundos? Claro que eu quero que você utilize essa função. Então, resolução. Bom, claro, se eu tenho essa função que determina para mim a temperatura da substância em cada instante de tempo, então a taxa de variação, pessoal, é a derivada, tá? Taxa de variação dessa temperatura é a derivada. Toda vez que falar em taxa de variação, é a derivada. Bem? Taxa de variação é a derivada. Então, muito bem. Então, a taxa de variação é a derivada. Ou seja, você vai fazer, então, a derivada da função no ponto 10. Olha. Derivada da função no ponto 10. Tá? Por quê? Eu quero calcular a taxa de variação neste ponto. Olha. Em 10 segundos. Olha. Então, você calcula a derivada de K no 10. Mas, por definição, a derivada é dada dessa maneira. É o limite do K de T menos K de 10 sobre T menos 10, quando T tende a 10. T tende para 10. Olha, isso aí já foi repetido várias vezes para você, tá bom? Essa definição de derivada, ou seja, é a posição, a temperatura no instante final, menos a temperatura no instante inicial. Bom, esse instante inicial é o momento inicial onde você começa a medir. Então, nesse momento, olha, em 10, é onde eu quero medir, tá bom? Aí, no instante final, menos o momento que você quer medir, T menos 10, tá bom? Ou seja, é taxa de variação. Então, você faz variação da temperatura sobre a variação do tempo e calcula o limite. Isso é derivada. Muito bem, aí você faz assim, mas quem é o K de T? O K de T é a função, olha, é 5T mais 10. 5T mais 10. Quem é, então, o K de 10? Olha? Qual é o valor da temperatura em 10? Olha? Então, se no lugar do T você coloca 10, olha, K de 10, olha,
Se você colocar 10, ele quer ficar 5 vezes 10 mais 10. É igual. 5 vezes 10 dá 50, com mais 10 dá 60. 60 graus. 60 graus centígrados. Então, a temperatura da substância era essa aqui, nesse momento. A temperatura. Mas ele não está pedindo a temperatura. Ele está pedindo a taxa de variação da temperatura. Como é que ela está variando? Então, você tem uma água que está aquecendo, por exemplo, aí. Tá bom? Ou um leite que está aquecendo. Mas esse aquecimento vai depender, claro, da fonte de calor. A que taxa ela está crescendo a temperatura? Está aumentando a temperatura. Tá? Ou então ela está regredindo, ela está resfriando, ela está diminuindo a temperatura. Você tem um café que está a essa temperatura de 60 graus, e aí ele vai esfriar quando você coloca diante de uma corrente de ar, colocar sobre a mesa. Então, eu poderia perguntar, a que taxa esse café está esfriando? Então, quando eu falo em taxa de variação, eu estou falando de derivada. Põe na tua cabeça. Se você colocar isso na cabeça, já era. Você vai resolver, todos os problemas são fáceis. Vamos lá, pessoal. Então, continuando. Então, eu quero calcular a derivada. Então, a derivada da função no ponto 10, a derivada da temperatura no ponto 10 é o limite. Agora você vai substituir, tá? Quem é o K de T? Você substitui aqui, limite. Aí, K de T, você substitui a função. Tá aqui a função. Você vai substituir lá. No lugar do K de T, tu coloca 5T mais 10. 5T mais 10. Menos. Quem é o K de 10? O K de 10 está aqui, você calculou. 60. Coloca 60 aqui. Ó. Tá. E aqui embaixo, T menos 10. Quando T tende a 10. T tende para 10. Olha, pessoal, a variável do limite, tá? É o T, tá vendo? A variável que você está calculando o limite é o T. Tá? Então, o T é a variável que a gente não conhece aí. Tá? O T é a variável que está correndo aí no limite. O limite é definido sobre essa variável T. Muito bem, continuando então. Logo, a taxa de variação da temperatura no ponto 10 será, então, limite. Aqui, ó, 10 menos 60 dá 50. Então, fica 60 menos 10 dá 50. Então, menos 50. E T menos 10 aqui. T menos 10. Quando T tende a 10. T tende para 10. Bom, chegou a hora de calcular o limite. Olha, mas se eu olhar para esses dois termos aqui, eu tenho um fator comum em evidência. Ou seja, olha, 5T menos 50 sobre T menos 10. Se você olhar para esses dois termos, olha, o 5 é um fator comum. Então, você coloca o fator 5 em evidência. Fator comum em evidência. 5T dividido por 5 dá T menos 50 por 5 dá 10. E aqui embaixo eu tenho T menos 10. Ora, o T menos 10 daqui cancela com isso aqui, simplifica. Então vai sobrar só o 5 aqui. Ó. Então, esta expressão aqui, ela pode ser trocada pelo 5 aí no limite. Ou seja, K' de 10 é igual ao limite. Essa expressão é igual a 5. 5, quando T tende a 10. Ora, mas isso aqui é uma constante. O limite da constante é a própria constante. Então, dá 5. Qual é a unidade? Olha, pessoal. Aqui, ó, quais são as unidades? Aqui você tem graus e aqui embaixo tempo, segundo, tá? Pela fórmula você percebe isso. Aqui em cima é graus, você mede em graus, tá? A análise dimensional que você faz aqui é graus e aqui é tempo, ó. Então fica graus Celsius por segundo.
é como se fosse, pessoal, a velocidade de crescimento da temperatura. Ou seja, a fonte que está fornecendo calor para essa substância, ela está fornecendo calor nessa taxa de variação aqui. Ou seja, a cada segundo, ele cresce 5 graus. A temperatura aumenta 5 graus. Ok? Tá bom, pessoal, vou parar então.